Teste psicológico. Quartel Swamp. Administração. Teste psicológico hoje. Tenente Forbes. Tenente Escovinha, meu nome é Van Bellingham Cartwright Forbes e eu fui mandado para aplicar os testes de sobrevivência psicológica. Os homens estão prontos? Senhor, ele sobreviverá à comida do exército e ao sargento Talinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Nosso projeto de pesquisa tem como título a utilização de testes informatizados na área de recursos humanos. O tema central a ser avaliado é os testes informatizados e sua utilização na área de recrutamento e seleção de grandes empresas. Os problemas a serem investigados nessa pesquisa são: os testes informatizados são utilizados na área de recrutamento e seleção? Que tipos de testes são utilizados? Quais as vantagens e desvantagens dessa ferramenta? Tudo isso partindo da seguinte hipótese: apesar do rápido desenvolvimento das tecnologias no mundo atual, a utilização de testes informatizados não parece ser muito utilizada ainda nas organizações. Será? Enfim, o objetivo desse projeto de pesquisa será, de forma geral, analisar como o Departamento de Recursos Humanos, mais especificamente na área de recrutamento e seleção, vem aplicando como instrumental os testes informatizados para a realização dos seus processos de seleção, tomando como parâmetro o grande avanço da tecnologia e especificamente o uso de computadores na atualidade. Os objetivos específicos serão: entrevistar gestores na área de recursos humanos com foco em recrutamento e seleção para investigar se e como os testes informatizados estão sendo utilizados e investigar as principais razões que fazem as organizações optarem ou não por essa ferramenta de trabalho, possíveis vantagens e desvantagens. A justificativa para esse projeto é que os testes psicológicos são ferramentas importantes para o desenvolvimento do trabalho do psicólogo, sendo esta uma ferramenta de uso exclusivo desses profissionais. No entanto, a área da avaliação psicológica precisa refletir sobre as condições em que pode contribuir e evoluir em suas pesquisas. Além disso, é possível considerar também que se vive hoje em um mundo totalmente informatizado e é importante avaliar o quanto essa área de avaliação psicológica está evoluindo e acompanhando essas mudanças. Sendo assim, tomando como base um conhecimento prévio da área de recursos humanos e acreditando que os testes informatizados ainda precisam ganhar seu espaço no mercado, esta pesquisa visará uma reflexão sobre a situação atual da utilização dessa ferramenta de trabalho e as razões pelas quais a utilização da ferramenta é ou não realizada. Muito bom, mas nós temos uns testes especiais. Esse rapaz aqui é o Lester. Lester, diga olá, Escovinha. Escovinha, Lester. O Lester disse que é maravilhoso estar aqui no Swamp e vamos para o campo de treinamento agora mesmo. Revisão de literatura. Será que a utilização de testes psicológicos é tímida na área de recrutamento e seleção ou apenas não há publicações a respeito? Antes de responder a essa pergunta, é preciso compreender o que se constitui uma testagem psicológica, em que contexto ela está inserida e como o Brasil vem evoluindo nessa área. Inicialmente, é preciso conhecer o que diz a cartilha sobre avaliação psicológica emitida pelo Conselho Federal de Psicologia em agosto de 2007. Nesta são traçados os princípios da avaliação psicológica e esse processo é definido como
processo técnico-científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas que, de acordo com cada área de conhecimento, requer metodologias específicas. A avaliação psicológica ainda, segundo a cartilha, é um processo amplo que envolve a integração de informações provenientes de diversas fontes, dentre elas, testes, entrevistas, observações e análise de documentos. É capaz de prover informações importantes para o desenvolvimento de hipóteses por parte de psicólogos que levem à compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo. A avaliação psicológica no Brasil, segundo Pasquale e Alchieri, em 2001, possui períodos distintos na sua trajetória de desenvolvimento e sua inserção no mundo. O primeiro momento ocorreu em 1836 a 1930, quando há uma produção médico-científico-acadêmica com sistematização de processos básicos psicológicos e uso experimental de medidas psicológicas de desenvolvimento e aprendizagem. Depois de 1930 a 1962, quando vem o estabelecimento e difusão da psicologia no ensino das universidades. De 1962 a 1970, ocorre a criação de cursos de graduação em psicologia e a regulamentação da psicologia como profissão. E apenas em 1987 emergem os laboratórios de pesquisa em avaliação psicológica. São mais de 100 anos de busca, pesquisa e consolidação na área. É nesse contexto que está inserido o processo de testagem psicológica, e esta é considerada uma etapa importante do processo de avaliação psicológica, que implica a utilização de testes psicológicos de diferentes tipos. Os testes, de uma forma geral, de acordo com Lee Kombach, em seu texto As Variedades de Testes e Interpretações de Testes, um teste é um procedimento sistemático para observar o comportamento e descrevê-lo com a ajuda de escalas numéricas ou categorias fixas. Os testes psicológicos, além desse caráter, possuem uma exigência ainda melhor no que se refere à sistematização e interpretação. Eles possuem 5 propósitos claros, que são descritos no formulário de avaliação de testes psicológicos. Os testes precisam ter classificação diagnóstica, descrição, predição, planejamento de intervenções e acompanhamento, além de terem seus contextos de aplicação muito bem definidos. A testagem é um processo que requer cautela e profissional capacitado para utilizar, pois pode trazer impactos grandes na vida dos indivíduos e da sociedade que o cerca. Inicialmente, de acordo com o e-book Estudos de Testes Informatizados para Avaliação Psicológica, escrito por Maria Joly e Caroline Repoldi em 2010, os testes psicológicos eram construídos nos Estados Unidos e Europa e trazidos ao Brasil para serem traduzidos e aplicados sem uma avaliação psicométrica ou normativa de adaptação. Esse procedimento causou um impacto negativo na área, pois a capacidade de avaliar os testes dentro de um contexto cultural é de fundamental importância. Sendo assim, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução de número 022003, regulamentando o uso, elaboração e comercialização de testes psicológicos, preconizando a necessidade de estudos psicométricos dos testes utilizados para fins profissionais. Essa ação mudou o norte dessa área no Brasil, e desde então os testes psicológicos vêm ganhando credibilidade. Hoje, inclusive, já existe o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATES, criado pelo Conselho Federal, que propõe reunir as principais informações referentes aos testes psicológicos, desde simples listagem à identificação de quais testes são ou não aprovados pelo Conselho, e suas normas e regulamentações. Hoje, existem pelo menos 130 testes com parecer favorável do Conselho Federal de Psicologia e publicado em seu site oficial. Todavia, não há referência ou visualização neste mesmo site de quais testes já possuem versão informatizada. A Casa do Psicólogo é uma grande editora, fonte de produção desses testes e publicações a respeito dos testes informatizados. Porém, não há publicação direcionada para a área organizacional. As publicações encontradas trazem informações de testes informatizados que já são aplicados na área de educação e neuropsicológica. No e-book Estudos de Testes Informatizados para Avaliação Psicológica, por exemplo, existem vários testes visando medir habilidades diversas como
Testes de Stroop, que avalia a atenção seletiva, geração semântica e fluência verbal. O BIRO, bateria informatizada de linguagem oral para crianças, que avalia as habilidades orais de crianças. O Wincocin de classificação de cartas, que faz uma avaliação neuropsicológica das funções executivas do cérebro. O TEDRIC, teste dinâmico informatizado para avaliar o raciocínio indutivo em crianças. O Simon Task, que avalia o controle inibitório e memória de trabalho. E o TDL, que avalia a compreensão da linguagem impressa pelo teste dinâmico de leitura, entre outros direcionados a essas duas áreas. Recruta Cosme, apresente-se. Se é um detetor de mentiras, nada feito. Recruta Rock, apresente-se. Me pegou, sargento. Fui analisado pelo melhor. Recruta Dentinho, apresente-se. Eu nunca estive no túnel do amor antes. Eu revidei. Recruta Zero, apresente-se. Eu não ganhei nada nunca.